Olá, olá, bem-vindos a esse canal. Esse vídeo é sobre o livro Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus, de Santo Afonso de Ligório, um grande santo da Igreja Católica. Esse é um daqueles livros que, apesar de ter um tamanho bem pequenininho, tem menos de 60 páginas, tem um conteúdo muito grande e muito profundo. O tipo de leitura que você vai fazer, se você quiser, né, em uma tarde. Mas talvez seja melhor ler aos poucos, devagarzinho, para conseguir, de verdade, entender tudo aquilo que está sendo passado nesse livro. E eu garanto que você não vai se arrepender, porque tem muita coisa interessante aqui. Bom, como o próprio título do livro já sugere, ele vai falar sobre estar em conformidade com a vontade de Deus, sobre a importância disso e sobre como isso pode melhorar as nossas vidas. Mas afinal, o que é conformidade? O que é estar em conformidade com a vontade de Deus? Bom, quando a gente olha lá no dicionário, a gente vai ter algumas definições para a palavra conformidade. Uma delas é você estar de acordo, você estar alinhado e aceitar. Ou seja, estar em conformidade com a vontade de Deus é aceitar a vontade de Deus. É estar de acordo com a vontade de Deus, estar alinhado com a vontade de Deus. Ao longo dos capítulos, ele vai explicando e aprofundando o que é esse alinhamento e o que essa aceitação da vontade de Deus significa, tanto na teoria, digamos assim, como também na prática, e também como podemos aplicar isso na nossa vida, porque vamos combinar que não é uma coisa muito fácil. Se você, assim como eu, é católica, provavelmente você tem o hábito de rezar o Pai Nosso, e se você não tem, dever de casa, todo dia que acordar e antes de dormir, rezar Pai Nosso, viu? Mas enfim, voltando ao assunto. Todo católico, geralmente, ele vai rezar aquela oração do Pai Nosso. E tem um momento específico da oração em que nós dizemos: seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Só que é muito mais fácil falar do que fazer, né? No fundo, a gente quer, por favor, Deus, por favor, que o Senhor queira o que eu quero. Ao invés do contrário, né? Eu querer o que Deus quer. Então, a primeira parte do livro, ele já começa falando sobre a questão da obediência. A importância da obediência não pode ser subestimada. Afinal, vamos combinar, né? Quem é que somos nós na fila do pão? Nós não somos ninguém. Deus é Deus e nós somos só criaturas. Então, faz todo o sentido do mundo prestar essa obediência a Deus. E essa obediência muitas vezes é difícil por causa da vaidade, por causa do orgulho, da soberba mesmo, que faz a gente achar que nós sabemos o que é melhor para nós, para os outros. Só que isso não é verdade, né? Eu lembro que quando eu era criança eu tinha uma casinha de bonecas e era muito interessante porque eu conseguia ter a visão do todo daquela casinha, à distância. Mas se eu fosse ter a visão da perspectiva das bonecas, eu só teria a visão daquele cômodo específico. Na nossa vida também é assim, né? Às vezes a gente acha que sabe tudo que tem para saber, só que a gente só tem a visão de uma pequena parcela, enquanto que Deus tem a visão do todo. Santo Afonso de Ligório também vai falar muito e mais demoradamente sobre a questão do amor. Na verdade, essa parte da obediência é só o começo. O amor é que realmente vai ter maior destaque e maior importância em todo esse processo de conformidade e de entrar em conformidade com a vontade de Deus. E foi justamente isso que os santos fizeram e nos deixam também como exemplo. Esse amor a Deus que cresce e se manifesta na prática, tanto mais nós nos unimos à perfeita vontade divina. E unir-se à perfeita vontade divina significa entregar a nossa vontade a Deus. E aí a gente pode até falar um pouco sobre o que significa vontade. Bom, a vontade, ela é algo propriamente do ser humano. Os animais não têm vontade. Eles seguem unicamente seus instintos. Agora, o ser humano, por ser um animal racional, embora muitos por aí não pareçam ser racionais, eu lhe garanto, o ser humano é racional, tá? O ser humano ele é racional e, portanto, ele pode sim ter vontade. O ser humano, ele pode fazer escolhas, ele tem um livre-arbítrio. Então, Santo Afonso vai falar sobre a importância de entregar a nossa vontade a Deus. Aqui na página 10, ele diz: aquele que entrega a Deus a sua vontade, entrega-lhe tudo. Quem dá seus bens em esmolas, seu corpo às disciplinas e seu alimento ao jejum, dá uma parte do que possui. Mas aquele que entrega a Deus a sua vontade, dá tudo. E pode dizer: Senhor, eu sou pobre, mas eu vos dou tudo quanto possuo, dando-vos a minha vontade, e nada mais tenho que vos dar. É isto só que Deus espera de nós. Filho, diz ele a cada um de nós,
dá-me o teu coração. Isso está lá em Provérbios 23. Isto é, a tua vontade. E aqui a gente pode lembrar que a questão do coração não tem a ver com uma paixão emocionada, nada disso. Quando ele fala em coração, ele está falando sobre o lugar onde antigamente se entendia que era onde aconteciam as tomadas de decisões. Ou seja, a pessoa tomar a decisão de realmente procurar querer o que Deus quer. Inclusive, falando nisso, há algum tempo atrás, eu assisti um podcast em que a entrevistada ela falava sobre isso, sobre como é importante a gente pedir a Deus essa graça, porque é uma coisa que é muito difícil você tentar fazer só com a força do seu braço. Mas se você pedir a Deus essa graça, eu tenho certeza que Ele pode conceder a mim e a você. E que graça é essa? É a graça de querer o que Deus quer. Pedir a Deus essa graça, de querer o que Ele quer, de sonhar os sonhos dEle. Assim, não vai ter uma briga constante entre o que eu quero e o que Deus quer. Se eu quiser o que Deus quer, vai estar tudo na paz. Agora, é claro que isso é um processo e que leva tempo. O apóstolo Paulo, em algum momento de suas cartas, que eu não vou lembrar agora, eu nem anotei para falar aqui no vídeo, mas tem um versículo da Bíblia em que o apóstolo Paulo ele fala que o que eu quero, o bem que eu quero, eu não faço, e o mal que eu não quero, isso eu acabo fazendo. Então, existe sim uma luta interna dentro do ser humano. Por isso que muitas vezes a gente consegue ver uma coisa que é boa e não querer fazer essa coisa. E daí entra a importância de suplicar a Deus essa graça, essa misericórdia divina para que nos ajude a realmente nos unirmos mais a Deus cada vez mais. Santo Afonso de Ligório também vai falar sobre como muitas vezes esse processo de unir a nossa vontade à vontade de Deus, de estar em conformidade com a vontade de Deus, nem sempre será um processo fácil, nem sempre será um processo agradável aos sentidos. Inclusive, Santo Afonso dedica muitos capítulos a falar sobre isso, sobre os mistérios do sofrimento, seu valor redentor. Então, enfim, nem sempre é agradável, mas sempre é bom. O que pode parecer contraditório, mas no final do dia, aquilo que é realmente bom é aquilo que nos ajuda a ir para mais perto de Deus. É aquilo que vai nos ajudar na salvação. Ele fala muito também sobre a importância de crer nas horas em que está tudo bem, mas também continuar crendo quando tudo estiver indo mal. Se não me engano, é de Santo Agostinho a frase que diz que Deus sempre tira o bem de algum mal. Que Deus não permitiria o mal se dele não pudesse tirar algum bem. Aqui, Santo Afonso faz a referência a uma resposta que um rei fez quando lhe perguntaram quem ele pensava ser o mais feliz dos homens. E esse rei de Aragão, o Afonso o Grande, disse: aquele que em tudo se conforma com a divina vontade e que recebe os bens e os males como se viessem das mãos de Deus. Achei interessante o Santo Afonso citar isso, porque em alguns momentos pode parecer que a pessoa ela ficar resignada é um tipo de apatia. Mas não é disso que Santo Afonso está falando, não é isso que ele recomenda. Não é a questão de ser indiferente aos sofrimentos, como se você não sofresse, mas sim estar em paz, apesar dos sofrimentos. É um tipo de tranquilidade que não necessariamente é natural, mas sim sobrenatural. Uma tranquilidade que vem de saber que apesar de tudo, apesar das dificuldades, dos problemas, Deus continua sendo Deus. Quando se tem noção do quão grande Deus é, do quão pequenos nós somos, do quão passageiro tudo é, eu acho que a tendência ao desespero acaba diminuindo muito e até mesmo desaparecendo. No início do capítulo 7, Santo Afonso vai dizer o seguinte: se abraçamos todas as vicissitudes da vida, ou seja, os altos e baixos da vida, como vindos da mão de Deus, e mesmo a morte com submissão à sua vontade, por certo que morreremos santos e seremos salvos. Abandonemo-nos, pois, em tudo à boa vontade daquele Senhor, que, sendo o mais sábio, conhece o que melhor nos convém, e sendo o mais amante, pois que deu sua vida por nosso amor, quer também o que é melhor por nós. Fiquemos certos e persuadidos, diz São Basílio, que Deus procura o nosso bem, sem comparação melhor do que nós o podemos procurar ou desejar. Essa certeza na bondade e no amor de Deus faz com que nós fiquemos sempre em paz, independentemente das circunstâncias. Faça chuva ou faça sol.
E é inclusive o que aconteceu com os mártires. Apesar de todas as dificuldades que os santos estavam passando naquele momento, que os mártires passaram naqueles momentos de terror, né? Eles sempre são descritos como pessoas que estavam em paz, estavam tranquilos. E claro que isso não é uma coisa natural, é uma coisa que realmente vem da graça, da confiança na graça de Deus. Por isso, inclusive, que no livro, o Santo Afonso ele vai falar sobre como os santos eram felizes. Apesar das dificuldades, dos problemas, das perseguições, eles continuavam sendo felizes. E essa felicidade estava apoiada na confiança em Deus, na conformidade com a vontade de Deus. Ele também vai dedicar um momento desse livro aqui para falar sobre querer agradar a Deus do jeito que Ele quiser ser agradado. Então, por exemplo, às vezes a pessoa ela é vocacionada ao matrimônio. Ela tem um chamado de Deus para ter uma família. Só que na cabeça dela, ela acha que vai servir mais a Deus se ela largar tudo, virar eremita e for para o deserto. E assim, por mais que ser um eremita e ir para o deserto seja uma coisa muito boa, o mais importante e melhor seria fazer a vontade de Deus, que no caso do exemplo que eu estou falando seria casar e construir uma família, enfim. Então, às vezes a pessoa pode até querer coisas boas, coisas que não são necessariamente ruins ou pecaminosas, mas mais importante é querer o que Deus quer. Ele vai contar também até um exemplo aqui do Saul, que foi o rei antes de Davi, sobre como ele quer fazer um sacrifício para Deus, o que não necessariamente é uma coisa ruim, só que acaba desobedecendo a Deus, porque Deus não queria aquele sacrifício. É aí que vem até aquele versículo, é melhor obedecer do que sacrificar. Ele também vai falar sobre como às vezes uma coisa que pode parecer aparentemente ruim à primeira vista, pode ser muito boa. E lembrando que sempre a questão de ser bom ou não leva em consideração a questão da salvação, que é o mais importante de tudo. Ele também vai contar a história de uma pessoa que estava enferma e que foi pedir a cura e acabou alcançando essa cura. Só que depois de ter alcançado essa cura, essa pessoa pensou, tá, mas e se essa enfermidade fosse boa para mim de alguma forma? Se essa enfermidade me ajudasse a amadurecer, a crescer na fé, quem sabe? E aí ele mudou a oração. Ao invés de pedir a cura, ele pediu que fosse feita a vontade de Deus, que fosse feito aquilo que fosse melhor para que ele se salvasse. No final, ele acabou ficando doente de novo, mas está salvo, santo. E é isso que importa. Bom, eu poderia ficar mais algum tempo aqui fazendo esse vídeo só sobre esse livro. Eu não falei nem 10% de todos os ensinamentos que Santo Afonso traz nesse livro aqui. Por isso, eu vou deixar aqui a recomendação muito forte de que você também leia esse livro. Ele é curtinho, ele é rapidinho de ler, mas eu até recomendo que você não leia tão rápido para que você vá realmente conversando com o texto. Não tenha pressa, sabe, para ler. Leia com calma e vá realmente conversando com o texto para você aprender tudo que Santo Afonso tem para nos ensinar sobre estar em conformidade com a vontade de Deus, que é, com certeza, a melhor coisa para a nossa vida. Sabemos disso por causa de Santo Afonso, mas também por causa das vidas dos santos, a vida de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos dá o exemplo, né? Nosso Senhor Jesus Cristo nos dá o exemplo quando Ele está lá no Getsemane e diz que seja feita a vontade de Deus. Então, essa submissão não é apatia, não é indiferença, mas sim uma entrega, como uma criança que se entrega nos braços de um pai, como uma criança que se deixa levar por um adulto. Ela nem sabe para onde é que ela está indo, mas ela está lá segurando a mão desse adulto e o adulto é que sabe o caminho. E a criança está lá reclamando? Não, ela confia que o adulto vai cuidar dela. Talvez justamente por isso a Sagrada Escritura fala tanto sobre sermos como crianças, né? E estarmos entregues nas mãos de Deus, de fato. Era isso que eu tinha para esse vídeo de hoje. Até a próxima. Fiquem com Deus. Tchau!